Nessa aula nós vamos estudar funções de excitação e de circuitos. A aula está dividida da seguinte forma. Primeiro, uma introdução e apresentação de algumas funções básicas. Na sequência, vamos estudar a excitação integral e a excitação impulsiva. Depois veremos a relação entre a excitação impulsiva e a excitação integral. E nos apêndices, primeiro eu vou resolver alguns exemplos apresentados na aula de forma analítica. E depois vou fazer uma breve introdução sobre o assunto de funções generalizadas, onde o delta de Dirac se insere. Dois dos bipolos apresentados na aula anterior são o gerador de tensão e o gerador de corrente. A característica principal desse tipo de bipolo é que eles fornecem um valor de tensão em seus terminais ou um valor de corrente percorrendo o bipolo segundo alguma função especificada. O objetivo dessa aula é estudar algumas das funções que podem aparecer nesse tipo de gerador, para facilitar a análise de circuitos. A primeira delas é a excitação constante ou contínua. É uma função que ela é constante ao longo do tempo, ela não varia com o tempo. Nós podemos ter tensões constantes ou correntes constantes. Um exemplo de um gerador de tensão desse tipo aqui são as pilhas e baterias, contanto que o tempo de vida útil da bateria seja muito maior que o tempo de funcionamento do circuito. Caso contrário, a bateria vai começar a descarregar e essa tensão não vai mais permanecer constante. Outro tipo de excitação que aparece bastante é a excitação exponencial real. É uma função dada por uma expressão desse tipo aqui, uma amplitude exponencial de um coeficiente vezes o tempo. A e alfa são números reais. Se o alfa for maior que zero, nós teremos exponenciais crescentes, representadas em vermelho. Se o alfa for negativo, teremos exponenciais decrescentes, aqui representados em azul. Quanto maior o valor do alfa em módulo, mais abrupta essa variação. Ela cresce mais rapidamente ou decresce mais rapidamente, dependendo do sinal dela. Quando essa exponencial ela é decrescente, nós podemos escrever essa expressão da seguinte forma: AE menos T sobre tal, onde tal é 1 sobre o módulo de alfa. Note que alfa é negativo, então o tal aqui é o módulo do alfa. E o sinal negativo eu deixo aqui para fora. Esse tal aqui chama-se constante do tempo e nos dá uma ideia de quão rápido essa exponencial decresce. Tá? Note que aqui tem um exemplo de uma exponencial. Note que quando t é igual a tal, a amplitude do sinal, o valor desse sinal, será em torno de 37% do que era aqui em t igual a zero. Tá? Depois de duas constantes de tempo, esse valor aqui já é 13% do valor que era em t igual a zero. E aqui eu fiz um outro exemplo com 3 curvas com constantes de tempo diferentes. Note que quanto maior a constante de tempo, mais lentamente essa exponencial decresce. Outra função bastante comum é a excitação senoidal. Então, a excitação senoidal é uma excitação dada por uma cossenoide. Tá? Então, nós temos uma amplitude multiplicada por um cosseno e dentro do argumento aqui nós temos 3 opções. Representar em termos da velocidade angular, ômega, ou representar em termos da frequência usual. Então, ômega é igual a 2πf. Ou, substituindo f por 1 sobre período, temos essa terceira opção aqui. Nessa expressão, o a é a amplitude, o ômega vai ser a frequência angular, que vai ser em radianos por segundo, ou graus por segundo, usualmente. A f é a frequência usual em hertz e rpm. O t maiúsculo é o período dessa senoide. E o θ é a fase dele também em radianos ou graus. Aqui eu representei em termos de cosseno, mas poderia ser representado também em termos de seno. Só lembrando que há uma mudança de fase quando passamos de cosseno para seno. Uma coisa importante para que a gente precisa tomar cuidado é o seguinte: é bastante comum encontrar aí na literatura esse abuso de notação aqui. O que está acontecendo aqui é que você tem um trecho desse argumento aqui em radianos por segundo. Tá? E aqui nós temos uma fase representada em graus. Tá? Então, tem uma inconsistência de unidades aqui. Um trecho está em radiano e outro trecho está em graus. Então, se você precisar calcular o valor dessa função em algum t específico, você precisa uniformizar essas unidades.
escrever tudo em graus ou tudo em radianos. Tá? Caso contrário, você vai ter problemas. Se você adotar radianos, lembrar de usar dois algarismos significativos para o cálculo para ter uma boa precisão nos resultados. Vamos agora estudar a excitação integral. A excitação integral é aquela que pode ser modelada através da função de Heaviside ou degrau unitário. Então, essa função ela é usualmente representada como U de t, ou H maiúsculo de t, ou um pouco mais raro, 1 de t. E essa função é definida da seguinte forma: ela é 0 para t menor que 0 e 1 se t maior ou igual a 0. Aqui eu fiz um gráfico dessa função U de t. Note então que ela representa um degrau com altura 1, por isso chama degrau unitário. Uma observação a respeito do valor de U para t igual a 0. Em algumas referências, o U de 0 vale 0, então a bolinha cheia estaria aqui embaixo, aqui estaria a bolinha vazia. Em outros, o U de 0 vale meio, então teria um valor aqui intermediário entre exatamente na metade. Em outros, o U de 0 vale 1, que é o que eu estou usando aqui nessa aula. Essa definição aqui não muda muita coisa aqui na análise de circuitos. Esse tipo de excitação é útil para modelar algumas situações em circuitos. Então, nesse exemplo aqui, a gente vai usar um degrau unitário. Então, o que está acontecendo aqui? Primeira coisa é entender o que é esse símbolo aqui. Isso aqui significa uma chave, okay, que tem duas posições possíveis. Uma é curto-circuitar esse terminal com esse, ou quando essa chave passar para cima, vai curto-circuitar esses dois, abrindo esse contato. Tá? E essa seta significa ela vai comutar de posição quando t for t0. Okay? Então, aqui nós temos um circuito conectado para t menor que t0, curto-circuitando os terminais A e B. Quando essa chave comutar, o que vai acontecer é que esse circuito vai ser alimentado por essa fonte aqui contínua de valor E. Tá? Então, para t menor que t0, nós sabemos que o VAB será 0, porque esse terminal está em curto com esse. Tá? Para t maior que t0, o VAB será alimentado pela fonte. Então, a tensão que aparece nesses terminais aqui vai ser E. Tá? Então, esse circuito aqui, em vez de representar, fazer análise usando um circuito desse tipo, nós pode ser substituído por uma função E de t, onde o E de t é um degrau. Tá? A única diferença é que esse degrau não vai ser unitário, ele vai ter uma altura E, porque é o valor da fonte. Tá? Então, o E de t vai ser E vezes o degrau unitário, ocorrendo em t igual a t0. Como exemplo aqui, vamos considerar que nós temos um capacitor ligado ali nessa fonte e com essa chave. Tá? Então, para t menor que t0, enquanto essa chave está nessa posição, note que esse terminal do capacitor estará em curto com esse terminal. Então, o VC tem que ser 0 para t menor que t0. A hora que essa chave muda para cima, o que vai acontecer é que esse capacitor vai começar a ser carregado. O que vai acontecer é que essa tensão VC vai começar a aumentar, fiz um gráfico aqui, e ela vai parar no momento que essa tensão VC igualar ao valor da tensão na fonte, que vale E. Tá? Então, para t maior que t0 mais esse certo ΔT de crescimento, vai valer E. E aqui no meio, para a gente não interessa agora o formato dessa função, basta entender que essa função ela é crescente. Então, tem uma função crescente entre t0 e t0 mais ΔT, aqui dentro dessa janela azul. Bom, então vamos entender o que está acontecendo com esse capacitor. Nota que esse capacitor, na hora que essa chave ligar o capacitor na fonte, ele vai começar a carregar, e a partir da equação do capacitor linear, nós sabemos que a capacitância é a carga no capacitor instantâneo dividido pela tensão instantânea no capacitor. Passando a tensão para o outro lado, nós sabemos que a carga será o produto da capacitância e a tensão nele. Como essa tensão aumenta até atingir o valor de E, nós sabemos que a carga total que esse capacitor vai armazenar será C vezes E, que é o maior valor da tensão VC. Isso vai acontecer a partir de T igual a T0 mais ΔT. Bom, o que regula quão rápido é esse crescimento são as resistências internas do circuito. Tá? Então, quanto menor a resistência interna do circuito, mais rápido vai ser essa mudança. Tá? No limite, quando essa resistência for muito pequena, e nós pudermos assumir que esse ΔT vai para 0,
nós atingimos um degrau. Tá? Então nós temos um carregamento instantâneo, tá? E então essa função será modelada como um degrau de amplitude e. Então no limite esse VC será e vezes o degrau unitário ocorrendo em t0 aqui, de t menos t0. Note que em ambos os casos aqui, a carga do capacitor será C vezes E, porque a carga dele só depende da capacitância e o valor da tensão nele. Então no final, a carga nesses dois capacitores tem que ser igual. Bom, então nós já vimos aí algumas coisas a respeito do degrau unitário. Então nós podemos fazer várias coisas com o degrau unitário. Uma delas é multiplicar esse degrau unitário por um escalar para aumentar a amplitude desse salto. Tá? Então aqui 2 vezes o de t, essa função vermelha. Tá? Então vai ter um degrau de altura 2. Ou nesse caso azul aqui, eu multipliquei por menos 1, então eu tenho um degrau para baixo aqui de altura 1. Podemos também deslocar no tempo, para a direita ou para a esquerda, fazendo um deslocamento aqui do argumento. Então t menos t0. O que vai acontecer agora é que esse ponto de descontinuidade ocorre em t0, que eu posso ajustar. Uma dica para os alunos que se confundem quando forem desenhar uma função deslocada no tempo, saber se ela foi para a esquerda ou para a direita, é fazer o seguinte. Primeiro a gente vai considerar a função sem deslocamento, então f de t. E nessa função sem deslocamento, a gente vai escolher um ponto de destaque. Esse ponto de destaque pode ser um ponto de máximo, um mínimo, pode ser um zero, pode ser um ponto de descontinuidade, por exemplo, no caso do degrau unitário. Tá? Então vamos dizer que esse ponto de destaque ocorre em t estrela. Então o procedimento é o seguinte, a gente vai igualar o argumento da função deslocada. O argumento da função deslocada, nesse caso aqui, é t mais k. Então a gente vai igualar t mais k com esse valor do t estrela. Quando a gente fizer isso, a gente vai identificar um novo valor de t, onde ocorre aquele ponto de destaque. Então, por exemplo, eu tenho essa função aqui, então isso aqui é uma parábola, tá? E eu quero determinar o gráfico da função f de t mais 2. Aqui eu desenhei o gráfico da função f de t, tá? E dá para ver aqui que o mínimo ocorre em t igual a 1. Tá? Então t estrela igual a 1. Então, agora basta igualar o argumento, então t mais 2 da função deslocada, então o argumento dessa função t mais 2 com o valor do t estrela. Tá? T mais 2 vai ser igual a 1, que é o valor do t estrela, então passo 2 para o outro lado, então t é igual a menos 1. Bom, o que significa esse t igual a menos 1? É a nova localização do ponto de destaque. Então, anteriormente o ponto de destaque ocorria em t igual a 1, agora vai acontecer em t igual a menos 1. Tá? Então eu desloquei o meu gráfico para a esquerda 2 unidades. No caso do degrau unitário, note que eu tenho aqui a função sem deslocamento. Então, sem deslocamento ela vale 1 se t é maior ou igual a 0 e vale 0 se t é menor que 0. E aqui eu tenho uma função com um certo argumento. Tá? Então o que vai acontecer é que se esse argumento for maior ou igual a 0, essa função vai dar 1. Se esse argumento for menor que 0, vai dar 0. Note que eu substituo t por esse argumento, seja lá qual for. Então, com isso a gente consegue determinar facilmente o gráfico das funções, por exemplo, t menos k e t mais k. Então note que, substituindo nessa expressão aqui, então u de t menos k vai ser 1 se o argumento, que é t menos k, for maior ou igual a 0. Então exatamente essa expressão. E vai ser 0 se o argumento for menor que 0. E aqui eu posso isolar os valores de t. Então note que nesse primeiro gráfico aqui, essa função vale 1 se o t é maior que k. Então, t é maior que k, vale 1. E vale 0 se o t é menor que k. Tá? Nesse outro gráfico aqui, então, esse aqui é o argumento, t mais k. Então a função vai valer 1 se o argumento for maior ou igual a 0. E vai ser 0 se o argumento for menor que 0. Posso isolar o t aqui novamente. Então essa função vai ser 1 se o t é maior ou igual a menos k. Então a partir do menos k para cá. E vai ser 0 se o t for menor que menos k. Então vai ser 0 aqui para a esquerda. Então esse gráfico foi deslocado para a esquerda. E esse gráfico foi deslocado para a direita. Vamos ver algumas propriedades do degrau unitário. A primeira delas é a soma de uma função. Aqui no caso que nos interessa uma função contínua com um degrau unitário. Então, aconteceu o seguinte, a soma dessas duas funções aqui vai resultar numa função com um salto.
Tá? Então ela vai ter uma função descontínua. Então imagina o seguinte, tem uma função f aqui, fc de t, então função contínua do tempo, e eu vou somar com um degrau aqui que eu ajustei a altura ΔF. Tá? Então isso aqui é um degrau que ocorre em t0 com uma altura ΔF. Se eu somar essas duas funções, note que antes de t0 eu terei a própria fc mais 0, então é a própria função sem alteração. Mas daqui para frente, do t0 para frente, eu vou pegar os valores, cada ponto dessa curva e somar com o valor ΔF. Então eu desloco todos os pontos para cima, ΔF nesse exemplo. Se o ΔF fosse para baixo, eu deslocava todos os pontos para baixo. Então eu consigo modelar uma função descontínua através de uma função contínua mais um degrau aqui de altura apropriada. Tá? Então f de t vai ser uma função contínua mais um ΔF que eu ajusto, vezes um degrau ocorrendo em t igual a t0. Se eu quiser modelar uma função com múltiplos saltos, posso simplesmente fazer um somatório aqui de vários degraus ocorrendo nos instantes ti's, cada um com uma certa altura. Uma outra propriedade de interesse para a gente é o produto f de t com o degrau unitário. Então, o produto de f de t com o degrau unitário ocorrendo em t igual a t0 será 0 se t é menor que t0 e será a própria f de t se t é maior ou igual a t0. Então, esse produto vai dar uma função com essas características. Para entender esse resultado, vamos considerar esse exemplo. Então, eu tenho um seno aqui, que está fazendo o papel da função f, e eu vou multiplicar ela por esse degrau unitário ocorrendo em t0. Então, nesse primeiro trecho aqui, nessa janela em vermelho, o produto vai dar 0, porque o u é 0. Já nesse trecho aqui, nós teremos 1 vezes a própria função f. Então, resulta nela mesmo, daqui para frente, de t0 para frente. Então, esse é o resultado do produto f com u de t menos t0, no caso que f é uma função seno. Isso aqui é usado para modelar, por exemplo, sinais que iniciam repentinamente. Outra propriedade é a função composta com u de t. Então, agora eu tenho u de f de t. Então, f de t é o argumento de u. E o que vai acontecer é o seguinte: u de f de t será 1 se f de t é maior ou igual a 0. E isso aqui será 0 se f de t é menor que 0. Para entender isso, vamos considerar esse exemplo. Eu tenho uma função f de t aqui. Tá? E o que vai acontecer é o seguinte: enquanto f de t é positivo, então nesse trecho, esse f de t será um número positivo, u de um número positivo tem que dar 1, porque ele está depois do degrau. Enquanto f de t é negativo, f de t vai ser um número negativo, u de um número negativo tem que dar 0, porque ele está antes do salto do degrau. Tá? Então, a gente obtém então, essa onda aqui marcada em vermelho. Note que isso aqui vai formar uma onda quadrada, mas o tamanho de cada segmento será diferente, porque depende de quanto tempo dura o sinal positivo, quanto tempo dura o sinal negativo, depende de onde estão os zeros da função f de t. A partir das propriedades já apresentadas, é possível compor outras funções de interesse para nós. O primeiro deles é o pulso retangular. Então, o pulso retangular eu vou representar como PR de comprimento L. Ele é um pulso retangular de duração L. Então, ele vale 1 entre 0 e t igual a L. Esse tipo de função a gente pode compor a partir da subtração de dois degraus unitários. Um com o degrau ocorrendo em t igual a 0 e o outro ocorrendo em t igual a L. Então, note que se eu pegar essa função menos essa, eu obtenho aquela. Para t negativo, eu terei 0 menos 0. Para t entre 0 e L, eu terei 1 menos 0, que vai dar 1. E a partir de t igual a L, teremos 1 menos 1, que é igual a 0. Esse tipo de pulso é útil para destacar parte de sinais. Então, por exemplo, eu tenho uma função f de t aqui e eu vou multiplicar ela por esse pulso retangular, aqui começando em t0 e com duração também L. Pela notação aqui, note que eu coloquei PR de t menos t0. Então, t menos t0 é o ponto de início do pulso retangular e ele tem duração L.
Então, nesse trecho e nesse trecho, o produto será zero, porque a função vermelha aqui é zero. E aqui dentro do pulso teremos 1 vezes a função f de t, que é a própria função. Então, eu extraio parte do sinal. Como exemplo de aplicação, vamos determinar uma expressão para esse pulso apresentado no gráfico. Tá, então, nós podemos notar que ele é composto por dois trechos. Então, um trecho em que ele segue um formato parabólico, que está a expressão, e outro trecho que ele segue um formato linear, e depois volta a ser zero. Então, a estratégia vai ser o seguinte: nós vamos extrair esse trecho dessa função parabólica e vamos somar com esse trecho dessa parte linear. Tá? Então, trecho 1 e trecho 2. No trecho 1, note que eu vou fazer o seguinte: é f de t é essa expressão aqui, menos t quadrado mais 2t, multiplicado por um pulso retangular, iniciando em t igual a 0 e com comprimento 1. Então, o pulso terá duração aqui de uma unidade. Mais o segundo trecho, que vai ser o g de t, que no caso é 2 menos t, vezes um pulso retangular, agora iniciando em t igual a 1, também com duração 1. Na hora que eu fizer essa soma, eu vou obter esse sinal. Então, note que esse trecho aqui representa uma onda que ele é zero, aí obedece esse formato, e volta a ser zero a partir de 1. O trecho 2 é um pulso que ele é 0 até 1, aí ele segue esse formato linear e depois volta a ser zero. Se eu fizer a soma desses dois sinais, eu obtenho a expressão do pulso todo. Então, o pulso retangular será, começa em 0, então U de t, e termina em t igual a 1, então menos U de t menos 1, note que isso é um pulso terminando em t igual a 1. E nesse segundo aqui ele tem que começar em t igual a 1, então U de t menos 1, e tem que finalizar em U de t menos 2. Tá? Então, agora basta substituir as expressões de f e g e eu obtenho o resultado. Utilizando ainda o pulso retangular, nós podemos compor o que a gente chama de pulso senoidal. O pulso senoidal é uma onda desse formato. Ele tem um trecho de senoide e depois volta a ser zero. Tá? Então, para isso, basta agora pegar nosso pulso retangular agora de duração t e multiplicar por um seno aqui com período 2t. Então, ele vai extrair apenas essa parte do sinal aqui nesse trecho todo. E nesse trecho todo o produto vai ser zero. E dentro desse janela aqui entre 0 e t, nós teremos 1 vezes o valor dessa função, que extrai o valor do seno. Podemos ainda criar uma onda retangular. A onda retangular nós vamos compor da seguinte forma. Então, minha onda retangular será o degrau unitário com o argumento seno de 2πt sobre período, menos um outro degrau unitário com um argumento aqui menos seno. É o mesmo seno, só que com o sinal trocado. Então, para entender isso, vamos considerar essa composição aqui. Então, esse trecho vermelho está representado por esse gráfico. Então, note que é U de seno. Eu desenhei o seno aqui. E a gente sabe que U de uma função será 1 enquanto essa função for positiva. Então, nesse trecho e nesse trecho será 1. E enquanto essa função for negativa, o U vai valer 0. Então, a gente compôs essa parte do sinal. Aqui eu coloquei o sinal azul aqui, então é U de menos seno. Então, basicamente, é só invertir aqui o sinal do seno e vale a mesma coisa. Quando o sinal é positivo, vale 1, e quando é negativo, vale 0. Agora, se eu pegar esse sinal vermelho menos o sinal azul, então essa gráfico vermelho menos esse, eu obtenho esse. Então, note que, por exemplo, aqui eu tenho 0 menos 1, vai dar menos 1. E nesse trecho eu terei 1 menos 0, que vai dar 1. Aí repete-se para sempre. Então, eu componho uma onda retangular aqui com média 0. Uma forma alternativa de compor essa onda é fazer essa expressão aqui. Então, é quase a mesma coisa. Eu tenho U de seno, então vai dar esse gráfico. O que eu faço agora é multiplicar por 2. Então, agora, ao invés de alternar entre 0 e 1, vai alternar entre 0 e 2. E depois eu subtraio 1 para isso aqui ficar com média 0.
Uma segunda forma alternativa é escrever minha onda retangular na forma de um somatório infinito de pulsos retangulares. Então aqui nós temos um pulso retangular PR localizado em t igual a n vezes o período. Aqui eu representei para um n genérico, então ele inicia em t igual a n vezes o período e tem duração período sobre 2. Então ele termina em nt mais t sobre 2. Então eu vou fazer uma soma desses pulsos para vários valores de n, para todo de n menos infinito até mais infinito. Vou multiplicar por 2 para esse degrau ter altura 2, ao invés de ser um degrau unitário. E vou subtrair 1 para manter essa onda com média zero. Todas essas formas são equivalentes.